A primeira vez que eu ouvi sobre o teu ser, me foi descrito que você era uma ponte entre as mensagens que vêm lá de cima e as transformações que precisam acontecer aqui embaixo. E no momento que eu ouvi isso, eu senti um arrepio de alma, assim, porque eu sinto que muita gente está precisando ter contato com essa ponte. Então, muito obrigado por receber a gente aqui em Brancas. A gente está muito honrado, toda a equipe, todo mundo, muito agradecido por esse momento. E, Fernanda, eu queria começar com algo básico. Amor e medo, porque a gente está num momento muito crucial. E muitas ilusões, muitas distrações têm tentado se manter, se sustentar e se reforçar, sentindo que a hora delas está acabando. Queria te perguntar como que você vê o momento de agora e como que qualquer pessoa que está nos ouvindo agora pode fazer essa transição do medo para o amor. É aqui e agora. Então quem se permite, aqui e agora, que todos os medos se ausentem em paz, é um único pensamento de comando. E precisa vir uns complementos para que essa situação se faça acontecer cada vez mais intensamente dentro dos nossos quereres, dentro das nossas vidas, que é estudo, participação na fraternidade, auxílio ao próximo e viver com alegria, com responsabilidade, buscando a essência de todos, o servir a todos, sem julgamentos, sem receios, sem dúvidas, porque tudo isso já devia ter acontecido naturalmente nesses 40 mil anos que nós estamos nesse vai e vem, vai para o mundo espiritual e vem para o mundo da matéria. Simples assim. 40 mil anos, só aqui nessa morada Terra. Então tudo, aí vocês sabem que pela média, por exemplo, 50 anos do lado de cá e 50 do lado de lá. Como espíritos eternos que somos, temos dois corpos. Um é o corpo físico, que um dia vai para o caixão, inevitavelmente, e não somos nós. É um corpo físico que nós usamos como roupa. E outro somos nós, espíritos eternos, num corpo espiritual. Os dois corpos são exatamente iguais. Mão, perna, braço, feições, tudo igual. Um nunca acaba, é eterno. Ou seja, nascido nós estamos há milhões de anos e morrer nunca mais. Então, alguma coisa que poderia nos causar receios era o morrer. Mas o morrer não existe. E se não existe, não tem mais que ter medo de nada. O medo se apresenta quando a gente não se deu ao trabalho de estudar, ao trabalho de conhecer, ao trabalho de verificar. Éramos muito jovens, 3, 4 anos, menino traquina, e tínhamos uma babá. E ela tinha muito amor no coração, muito. Mas um dia ela vira para mim e diz, olha, eu não posso, eu não controlo você. Você é uma trela atrás da outra, uma trela atrás da outra. E se você não me obedecer, lá no fundo do quintal tem um quarto e tem um bicho-papão. Eu levo você para ficar lá dentro do quarto com o bicho-papão. Aí eu pensei 2 minutos e disse, babá está me enganando. Eu tenho que conferir. Eu tenho que conversar com esse bicho-papão. Vou lá conversar com ele. Eu acreditava que tinha alguma coisa. Se ela estava dizendo que era um bicho-papão, tinha alguma coisa. E aí eu esperei que ela estava distraída e tal. E fui lá no fundo. E era de dia e eu abri a porta para encontrar o bicho-papão. Confesso para vocês, eu era muito criança e eu estava meio receoso, mas não com medo. Abri a porta e disse, seu bicho-papão, quero conversar com você. Como quem diz assim, você não vai fazer medo e eu quero saber qual é o... Você está aqui para quê? Vai fazer? Não. Aí eu olhei e disse, não, ele está debaixo da cama. Mas eu achei para ver, não. Aí eu digo, não existe, esse bicho-papão não existe. Aí eu disse, não, mas eu tenho que vir de noite, talvez ele de noite esteja aqui. Aí fui lá de noite. E à noite, geralmente, é mais um impacto.
Mas a minha necessidade pessoal de entender as coisas da vida era tão grande, era tão fundamental para mim, a compreensão de qualquer coisa, que eu tomei aquela coragem e fui lá à noite. E chamei e tal, nada. Aí eu comecei a fazer trela, digo, daqui a pouco a babá vai dizer, vai. Aí eu digo, babá, você não venha com essa história porque eu já fui lá e já conferi, não tem esse bicho-papão. Então eu estou dando esse exemplo para que vocês desconstruam em paz qualquer coisa que esteja incomodando vocês em relação a medo. Se ausentem em paz dessa situação. E quando a gente se ausenta em paz, vai para outra situação que é qual? Qual é a outra situação? Aprender a ter fé. Isso eu achei uma coisa fantástica. Então Deus não tem que ser aceito pela religião goela abaixo. Nada pode ser aceito goela abaixo. E nem, porque foi aceito goela abaixo porque a gente aceitava, ou tinha medo ou tinha privilégio. E as religiões todas nos conduziram, a grande parte da população, vamos dizer 70%, a maioria, por medo. E alguns que pensavam um pouco mais através de privilégio. Aí inventavam mil e umas, inferno, céu, sempre o medo, e a gente se conduzia pelo medo. Agora chegou um momento em que todos nós, habitantes de Gaia, não aceitamos nenhuma coisa nem outra, principalmente os que são mais lúcidos. E os que não pensaram no assunto, pensem com muito carinho. Não aceitem nada que conduzam vocês a privilégio, porque é uma dor e um sofrimento tremendo logo em seguida. E não também aceitem nada que lhes provoque medo. Vão conferir, vão abrir a porta para conversar com o bicho-papão. Seja que for o bicho-papão, não importa. Ele não existe. Nesse grande questionamento existencial entre vida e morte, quando a pessoa entra num lugar de apatia e de desesperança e de falta de significado, chega uma grande pergunta, né? Que é, qual que é o meu propósito de estar aqui? Por que que eu estou encarnado? O que que eu vim fazer? Qual que é a minha missão? E isso é maravilhoso num caminho de despertar, e ao mesmo tempo eu conheço muita gente que acaba pegando esse questionamento de propósito e colocando ainda mais medo e ainda mais paralisia e pressão de ter que encontrar uma frase bonita do que veio fazer e da missão para poder botar na parede. Como que você enxerga propósito? Como que você enxerga a missão individual? Como que a gente pode deixar aqui um convite para uma vida mais leve? Para termos uma vida mais leve, a indagação já está respondendo. É aproximarmos-nos cada vez mais da vida mais leve. Simples assim. Não tem muita dificuldade. Agora é preciso a gente se colocar com muita responsabilidade. Nós estamos vivendo uma transição como nunca ocorreu no planeta. Nessa morada Terra, ou nessa morada, eu gosto muito do nome Gaia. E vejo em determinadas circunstâncias fatos extraordinários acontecendo, de sofrimento com essa humanidade que somos todos, habitantes, seres humanos de Gaia. Imensos sofrimentos, como o tsunami que houve, como ameaças de guerra, como a fome no planeta. E isso nos leva a pensar, a raciocinar qual seria a solução, como vai modificar essas situações. É claro que na evolução, porque estamos a caminho de um processo de evolução, temos por fatalidade a evolução. Fatalidade não tem exceção. Toda regra tem exceção. A questão da evolução não tem exceção. E todos nós temos por fatalidade o processo de evolução. Aí você diz, um Hitler da vida está em evolução, está em evolução. Mas ele vai demorar muito mais do que a gente, só isso. Um dia ele vai descobrir a luz, um dia ele vai compreender as eternas verdades, um dia ele vai ter a oportunidade de seguir uma trajetória de libertação. Vai demorar mais porque errou mais. Simples assim. A gente conhece, todos nós conhecemos um pouco a história da humanidade. Então a gente ouve falar de Confúcio na China, 9.000 anos atrás. Ele nos ensinou que era muito interessante se ocupar no processo da alimentação. Produzir o alimento. Antes de produzir, ele nos envolveu na questão do alimento. Então, processar o alimento, a cozinha.
Então, em vez dele criar uma religião, ele foi para uma coisa muito prática. E foi conduzindo as pessoas dentro dessa vibe, dentro dessa engenharia de viver. Aí, é claro que motivando as pessoas como motivou, porque ele era um grande líder, era um grande ser, e esses seres, eles são extraordinários. Abro um parêntese. Esses seres, eles não se consideram missionários nem luzes. Eles simplesmente são mais um que colaboram com a evolução de todos. Agora, existem aqueles que ainda acham que serão gurus. Nós somos gurus de nós mesmos. Nós somos padres de nós mesmos. Nós somos gênios de nós mesmos. Nós nunca seremos avaliados por uma corte de juízes, nem do lado de cá e nem do lado de lá. Quando a gente avança um pouco e estamos próximos desse avanço, e ele se dará de forma coletiva, é fantástico isso, chegaremos à conclusão. Estudamos e no final do ano eu vou dizer para mim mesmo, estou pronto e vou dar o passo seguinte. Não é um professor que diz, você está avaliado e você passou ou não passou. Não é um dono de empresa que vai dizer para você, você está apto para fazer tal coisa. Não. Somos nós que temos que nos considerar como tal e seguir em frente, dar o passo seguinte. Isso é uma coisa que é simples assim e todos nós alcançaremos essa realidade. Eles nos falam há algum tempo que quando nos aproximamos de alguém é porque temos sintonia com esse alguém. O acaso não existe. Não existe acaso de nada. Não por acaso vocês vieram aqui, não por acaso vocês estão envolvidos com essa nobre tarefa de levar essa busca a muitas pessoas, e isso reverbera ou como mantra, e sabe, aí sai do filme que você está fazendo e entra na forma do pensamento, e esse pensamento se comunica com todos a um só tempo. E tudo isso está próximo e já está acontecendo. O que eles te dizem sobre esse projeto, sobre o Mundos Possíveis? O que é esse projeto? Esse mundo possível é tudo que a gente possa imaginar, tudo. Sabe? Você fazer um trabalho no bem, como vocês estão realizando, onde o principal não é vocês, o principal é o próprio trabalho. E por ser dessa forma, que ele vai ecoar nos 4 continentes de Gaia. Não tem dimensão. E vai se juntar a outros processos de luz que se complementarão uns aos outros. Sabe, isso é uma coisa que a gente percebe desse tamanho, mas na realidade isso tem um valor incomensurável. É infinito o que vocês estão fazendo. Vocês estão levando respostas, sabe, de frequências lumíferas, e as pessoas vão dizer, os jovens principalmente, vão dizer, nossa, que maravilha, alguém pensou nisso, eu também pensei. Então vamos juntar esforços, vamos ser todos num só, e permitamos-nos, se ausentando do ser dono, se ausentando de achar que sabe. Aliás, tem uma canção que diz assim, quem se acha vive se perdendo. Simples assim. Aí a gente acha bonita a canção, raciocina o que esse cara está dizendo, que coisa fantástica. Se achou, se perdeu. Então a gente não tem que saber de nada, porque temos uma imensa necessidade permanente de ir para o depois, por causa do mundo dual. Quando chegarmos a todos os depois, não tem mais depois, concordam? Não tem mais depois. Quando nos ausentarmos de todos os medos, não tem mais medo. Fernando, que idade que você tinha e o que você estava fazendo quando Brancas te chamou, te buscou, te encontrou? É uma boa pergunta. Brancas é totalmente diferente de tudo. Eu tenho muitas surpresas a cada dia que eu amanheço e estou nesse lugar e pergunto a eles, por que vocês me trouxeram para cá? Eles falavam para mim, você, meu filho, vai morar num lugar que sempre vai caber mais alguém. Aí eu disse, mas que coisa? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu não entendia nada de nada. Eles falavam para mim, meu filho, você tem que aprender a não sentir sensação de perda. Eu digo, mas que conversa é essa? Como é a sensação de perda? Senão, depois a gente vai explicar. Quando você estiver mais maduro, a gente vai... Porque quando você aprender a não ter mais sensação de perda, você estará pronto para viver. Você nunca vai ser dono de nada, isso serve para todos nós. Nunca vai ser dono de nada, nunca vai mandar em nada e nem nunca vai saber nada.
Quando eu amadureci, isso com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, amadurecemos um pouco, eu digo, nossa, mas eu sou bom demais na conta, eu sou mais do que gênio. Porque isso é uma coisa, como é fantástico você não mandar em nada, não saber de nada e nem ser dono de nada. E talvez, não me lembro exatamente, uns 20 e poucos anos, eu tinha saindo da faculdade. Então nós estávamos saindo desse ambiente e é preciso contar uma coisa interessante. Mais ou menos, porque antigamente era primário, ginásio, científico ou clássico. Vocês alcançaram isso? Não, foi outra coisa. E depois universidade, faculdade. E aí, no clássico científico, que era terceiro estágio, né? Preparando para a universidade, para a faculdade, eu digo, isso aqui não faz sentido para mim. Isso aqui é uma chatice esse negócio. Aprender a mesma coisa, eu já sei dessas coisas todas, não tem sentido. E me ausentei. Comecei a viajar e fazer, enfim, 1000 experiências, 1000 coisas. Sempre em busca. E aí não seguia padrões. Seguia o que minha cabeça tal, eu ia fazendo. Já fui amadurecendo, eles me esperaram, me aguardaram estudar durante 5 anos para provar que eles não existiam. Atravessei essa ponte, compreendi que eles existiam. Mas enfim, e aí, eu falei, e agora? Como é esse lugar? Onde é essa coisa e tal? E eu já tinha viajado o Brasil, quase todos. E a presença deles, falando na minha cabeça, foi sempre, e sempre continua isso. E aí, eles disseram, está na hora de você encontrar o lugar. Eu digo, vocês não podem pelo menos dar uma coisa. E nesse momento eu estava de passagem em Brasília. Isso fazem 40 anos atrás. E eu achei Brasília uma coisa assim do futuro. Eu digo, nossa, esse lugar é maravilhoso. Não tem muro, não tem poste, não tem fio elétrico. Não, é tudo jardim, tudo, nossa. Brasília estava começando. Aí eu disse, nossa, mas não é aqui o lugar. Porque aqui, para ser aqui eu tenho que ter um terreno muito grande. Embora eu sei que não vou ser dono, nem vou mandar em nada, nem saber de nada. É vocês que vão ajudar tudo. Então, aí procurei um terreno grande e tal, aí eles diziam, não é um terreno, não é uma chácara, não é... Eu digo, como? Não, então... E aí eles disseram, fica a 200 quilômetros de onde você está. Aí vejam como é incrível as coisas. Brasília, aqui, nesse local, é 200 quilômetros. Alto Paraíso dá 220. Só que esse local chamava o Corredor da Miséria de Goiás. E eu, por livre, dono, mandão e sabendo de tudo, né? 3 coisas que eles disseram, se ausenta em paz disso aí. Vira o velho do passado. Aí eu disse, eu não vou morar em Corredor da Miséria. Eu me livre agora, não. Em Corredor da Miséria eu não vou. E aí fiz a viagem de 200 quilômetros ao redor de Brasília e não encontrei o lugar. Aí depois, vai para lá, vem para cá, e de novo eles chegaram. Meu filho, estou assim porque não estou encontrando lugar. Eles perguntaram, você já foi em todos os lugares? Se vocês estão me acompanhando noite e dia, já fui em todos os lugares. Eles foram embora. Aí eu digo, peraí, calma. Eles foram embora. Eles não estão subjuntos a gente. Aí, 2, 3 meses, eles voltaram. Meu filho, eu digo, já estou fazendo 400 quilômetros. Eles foram embora de novo. E eu fiz tudo outra vez, menos o Corredor da Miséria de Goiás, que era essa rota daqui. Eu fiz 200 e mais 200. Foi bom porque eu conheci o Brasil Central todo. Foi ótimo. E não encontrei o lugar. Aí eles apareceram, só aguardando. É hoje que eles vão chegar e tal. E aí eles chegaram. Meu filho, você como é, meu filho? Eu digo, já sei. Eu só não fui no Corredor da Miséria. Assim como quem diz assim, eles vão me apoiar, claro, né? Porque nada mais coerente, você vai morar no Corredor da Miséria? Como? Vai educar seus filhos no Corredor da Miséria? Porque aqui era total. Eu viajei de Brasília para cá muitas e muitas vezes, 8 horas, 9 horas de viagem. Uma poeira enorme, na época da chuva, uma lama total, os carros atolavam, era um negócio inimaginável. E Alto Paraíso não é o que é hoje. Era 2, 3 lâmpadas acesas, rua de terra, enfim. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E aí,
Eu disse, então o assunto é viajar o corredor da miséria. Eu vou só para conferir. Fiz a viagem, encontrei o lugar, entrei aqui nessa fazenda. Quando eu cheguei aqui, uma energia enorme me envolveu. Eu disse, nosso lugar é aqui. Que coisa impressionante esse lugar. Voltei para o meu dia a dia para encontrar alguém que estivesse vendendo uma fazenda nessa região, que já fazia 2 anos que eu viajava procurando esse lugar. E no outro dia apareceu um homem alto, querendo falar comigo. Quando entrou, eu senti que ele era vendedor. E eu estava de saco cheio, não queria comprar nada. Aí eu olhei para ele e disse, meu amigo, não quero nem conversar com o senhor, tal, me desculpe. Aí ele deu as costas e saiu. Ele chegaram, meu filho, como você trata as pessoas dessa forma? Ele disse, vai vender, eu não quero. Eu disse, não, meu filho, vá lá, não é assim não. Não, sabe, dê bom dia, fale que... Aí eu digo, tudo bem. Aí disse, meu amigo, ele estava no estacionamento entrando, eu sou, desculpe, tal. É o seguinte, meu amigo, é porque eu não quero comprar nada que o senhor vai me vender. Aliás, nem preciso saber o que o senhor vai me vender. O senhor é vendedor? Ele disse, eu tenho uma coisa para vender. Eu digo, pois é, mas eu não quero comprar nada. Eu estou procurando uma fazenda, encontrei o local onde é a fazenda. Então o senhor me desculpe e tal. Ele disse, mas eu vendo uma fazenda. Aí eu digo, tudo é possível nessa vida. Mas essa fazenda que o senhor vai me vender, não é lá no corredor da miséria. Ele disse, é. Eu tomei um choque, fiquei assim em estado de êxtase. Eu disse, mas então, é lá no corredor da miséria, lá chamava Veadeiros. É lá nos Veadeiros, ele disse, é lá nos Veadeiros. Eu disse, então vamos lá. Se lá é muito longe, eu digo, eu vim de lá ontem. É o dia de viagem. E o senhor vai agora? Eu digo, agora. Ele disse, não, mas eu não vou. O senhor não me deu nem bom dia. E aí, resumindo a história, eu vim sozinho e entrei no mesmo lugar. Não. Quando eu cheguei aqui, existia tudo que existe em Brancas, menos o que não é o mais importante de forma nenhuma, são as edificações, paredes e tijolos e pedras. Isso não é o mais importante. O mais importante somos nós. O mais importante é esse local, essa região. Existe algo que chama o coração do planeta. E o coração do planeta é aqui, no continente da América do Sul e no Brasil Central. Por isso que esse lugar tem diferente. A Chapada é o coração. Alguns dizem, não, é porque estamos em imensa camada de cristal. Outros dizem que é porque tem muita energia. Outros dizem é porque tem muitas pirâmides e tem muitos portais. É por todas essas situações, mas é principalmente porque a motivação desse local existe e é real porque é uma energia diferente que existe aqui. Muita natureza, muita água em movimento, muita preservação e sobretudo, um lado místico do desconhecido que está se fazendo presente e comungando com todos. Nós vamos assistir o desmanche de todo um processo, certo? Dessa coisa do dinheiro que você começou perguntando, certo? Dessas grandes empresas multinacionais, ou seja, conglomerados, tudo vai desaparecer para sempre. Nós vamos viver um mundo fraterno, um mundo humano, onde toda criança tem que estar na escola. Mas não é escola de parede, nem de corredor, de porta, nem de sala de aula. É a escola da vida. Eu estou imensamente feliz com a presença de vocês, porque o meu coração me diz, como nunca disse, em momento nenhum, desculpa a emoção, o que vocês estão representando, o que vocês são portadores desse acontecimento novo que vai surgir. Vocês não fazem ideia, vocês vão ficar surpresos com o que vai acontecer naquilo que vocês vão fazer nesses lugares por onde vocês vão passar e essas pesquisas que vocês estão envolvidos. É inimaginável, meus queridos irmãos, né? Somos todos irmãos em humanidade. Fico feliz de terem pessoas como vocês, com essa capacidade, com esse devotamento, com essa libertação de agir e de fazer,
com essa imensa responsabilidade que vocês assumiram como, sabe, como servidores. Isso é singular demais da conta. É preciso ter um mínimo de sensibilidade para perceber vocês. Alegremos-nos sempre. A alegria é muito necessária. O despojamento é muito necessário. A simplicidade é imensamente necessária. E o aprendizado de que precisamos de muito pouco, quase nada, para fazermos o que precisamos. Simples assim. Isso acontece. Muita proteção, muita força. Muita presença.